O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias, da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimada irmã Luísa, povo de Deus aqui na Associação do Senhor Jesus, e você que nos acompanha aí no santuário da sua casa, o tempo do Advento é um tempo oportuno para prepararmos o nosso coração para a vinda do Senhor. E a igreja nos propõe neste tempo, primeiro a meditação no Senhor que um dia virá, revestido de glória para julgar a terra inteira. Depois lá na segunda parte do Advento, nós vamos meditar o Senhor que veio e veio para nos salvar. A igreja, meditando então essas duas vindas de Jesus, o Senhor que veio revestido da fragilidade humana para salvar a humanidade, diz São Gregório Nazianzeno, o que é assumido pelo Verbo é redimido pelo Verbo, então ele veio para nos resgatar. E nós somos convidados a meditar também na vinda gloriosa do Senhor, lá na parousia, no grande dia onde não haverão mais dias, onde Deus, que é eterno, abraçará a humanidade temporal e vai estabelecer esse novo reino, reino de justiça, de liberdade, de paz, de santidade, eterno, universal. Então nós somos convidados a, neste tempo do Advento, abrirmos o nosso coração para esta grande meditação da vinda do Senhor. E a liturgia de hoje nos propõe olharmos para o nosso interior e reconhecermos que o Senhor deseja ardentemente que a humanidade, nessa espera, enquanto clama Maranatá, vem Senhor Jesus, experimente a alegria que é própria da espera, da preparação, do arrumar o coração, o templo da nossa casa para acolher o Senhor que vem e vem para nos visitar. A liturgia de hoje nos propõe este caminho espiritual de renovação interior, de encontro com o Senhor, e este encontro deveria provocar em nós uma alegria tão grande, tal como ouvimos na primeira leitura. Perceba que a primeira leitura apresenta um contraste histórico e a proposta de uma alegria. O povo está vivendo, no cenário da primeira leitura, o exílio da Babilônia, um momento difícil.
Momento histórico difícil para o povo de Israel. Lembra que Nabucodonosor invadiu Israel, destruiu o templo, matou os sacerdotes, levou exilado o povo lá para a Babilônia, e lá na Babilônia o povo viveu um cenário de dor, de angústia, de tristeza. Junto aos rios da Babilônia nos sentávamos chorando com saudades de Sião, é o que o salmista entoa. O salmista diz, será que Deus se esqueceu de ter piedade? Será que a ira lhe fechou o coração? Eu confesso que esta minha dor, a mão de Deus não é a mesma, está mudada. E é exatamente nesse cenário de dor, de angústia, de tribulação, de tristeza, que surge essa profecia tão linda. Rejubila, Israel. Alegra-te, cidade de Sião. E o interessante é que o profeta Isaías vai dizendo que vai acontecer uma transformação cósmica. O deserto vai virar mar, um caminho novo vai ser aberto no meio do deserto. Ele compara a glória do deserto com o Líbano, com Saron, dizendo que ali vai florescer a alegria vai surgir como arroios, como rios brotando no meio do deserto. Mas é claro que o profeta Isaías não está falando de uma transformação geográfica, de uma transformação cósmica, mas de uma transformação espiritual. Aquilo que o profeta Isaías afirma que vai acontecer no meio do deserto, na verdade ele está dizendo para esse deserto interior que o povo estava vivendo, chamado Babilônia. E como esta palavra pode ser atualizada hoje na sua vida? De que jeito o nosso coração pode experimentar a atualização dessa profecia tão linda, onde o Senhor vai fazer renascer a alegria nos nossos corações? Fazendo a leitura espiritual da liturgia de hoje, eu quero partilhar com você o que o Senhor falou tão forte ao meu coração. Primeiro, para experimentarmos essa alegria que vem do Senhor, é preciso renovar em nosso coração a fé. Capítulo 35 da profecia de Isaías, lá no versículo 3, vai dizer: fortalecei as mãos enfraquecidas e revigorai os joelhos cambaleantes. Quais são os dois maiores símbolos de oração, senão mãos postas e joelhos dobrados? Olha que lindo o que o profeta Isaías diz. Deus manda dizer ao povo que está desanimado por causa da Babilônia: fortalecei as mãos enfraquecidas e revigorai os joelhos cambaleantes. Então nós precisamos, para experimentar esta alegria que vem do Senhor, fazer essa renovação profunda de fé, juntando mais as mãos e dobrando mais os joelhos. Às vezes nós não experimentamos esse rio que brota no meio do deserto. Às vezes nós não experimentamos essa renovação de alegria que o Senhor quer trazer ao nosso coração, porque nós, na hora do deserto, nos afastamos de Deus. A primeira coisa que nós fazemos na hora da dor é colocar a culpa em Deus. Olha o que o salmista diz na Babilônia: será que Deus se esqueceu de ter piedade? Será que a ira lhe fechou o coração? Eu confesso que esta minha dor, a mão de Deus não é a mesma, está mudada. Talvez seja a murmuração que o seu coração tem feito ultimamente por conta do teu deserto. Ai, padre, parece que Deus não me escuta. Parece que Deus não escuta a minha oração. Parece que eu rezo e o meu clamor não chega até o coração de Deus. Olha, eu estou cansado de rezar, de fazer novena, de vir à missa. E às vezes nós vamos perdendo a fé no deserto. Mas lembra que o deserto é o lugar do encontro. O próprio Senhor diz lá em Oséias que vai conduzir Israel ao deserto para falar ao coração, desposar novamente Israel. E Israel vai dizer: eu pertenço ao Senhor. Então permita que o deserto espiritual que você tem vivido, a Babilônia espiritual que você tem vivido, seja o lugar oportuno para fortalecer as mãos enfraquecidas e revigorar os joelhos cambaleantes. Permita que o encontro com o Senhor nessa liturgia provoque no seu coração o desejo de estar mais perto dele na oração. Então é preciso reconhecer que a alegria vem por essa renovação de fé. E a fé faz com que outros corações experimentem aquilo que nós acreditamos. Vocês sabem que eu vim de uma realidade difícil. Meu pai era alcoólatra, mas minha mãe era uma mulher de muita fé. E aí eu via
um contraste. O cenário do meu pai alcoólatra, violento, que batia em nós, e ao mesmo tempo uma mãe que dobrava os joelhos e rezava e dava esperança ao nosso coração. Então perceba que quando eu tenho fé, eu faço com que outros corações também acreditem. É tão bonita essa passagem da cura do paralítico, porque em nenhum momento o evangelista diz que Jesus viu a fé do paralítico. Mas olha que lindo, tanto na narrativa de Marcos, lá no capítulo 2, como nessa narrativa de Lucas, os dois evangelistas dizem, vendo a fé daqueles homens, ou na narrativa de Lucas de hoje, vendo-lhes a fé, Jesus curou o paralítico. Perceba que a fé dos amigos foi veículo para a cura do homem que estava padecendo. Permita que a sua fé também seja sinal de esperança para os seus lá da sua casa. Talvez tenha gente lá na sua casa que nem reza, que está tão distante de Deus, mas vendo a sua fé pode se aproximar dele. Talvez seu marido, seus filhos, sua esposa, talvez você que está na sua casa tantas vezes diz, olha, vem assistir a missa comigo, vem participar da missa comigo, e ninguém vai. Mas eu tenho certeza, tal como eu olhava para minha mãe em contraste com o meu pai, e eu olhava para aquela mulher ajoelhada, mulher de fé, e a fé foi sendo restaurada em meu coração. Saiba que você também pode ser veículo para a cura de Jesus chegar a tantos corações. Acredita nisso. Quando nós encontramos graça aos olhos de Deus, os nossos podem ser salvos. Acho tão linda aquela narrativa de Gênesis. Deus, descontente da obra criada, encontra apenas um homem, Noé. A palavra de Deus diz, Noé era o único homem que encontrou graça aos olhos de Deus. Mas na hora que o dilúvio caiu, Deus disse, Noé, pega toda a tua família e entra na arca. Perceba que a fé de um salvou a casa inteira. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua família. Então permita que a tua fé, o teu encontro com Jesus, seja veículo, instrumento para tocar outros corações. Outra realidade que nós aprendemos nessa liturgia é que a alegria pode brotar da certeza de um Deus que pode realizar o impossível. O Novo Testamento começa com uma profecia extraordinária. Lá no anúncio, o anjo Gabriel diz à Virgem Maria, porque para Deus nada é impossível. Meu povo lá na paróquia está até acostumado a escutar tantas vezes eu dizendo que o impossível só é um detalhe que antecede o milagre. Porque para o milagre acontecer tem que ser impossível. Porque se for possível, não é milagre. Então entrega teu impossível ao Senhor. Era impossível um paralítico andar. Mas Jesus diz àquele homem, levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Nós precisamos voltar a acreditar no Deus do impossível, no Deus dos milagres, no Deus das intervenções miraculosas. Acredita que o Senhor pode transformar todo deserto em caminho novo, como ouvimos na primeira leitura. Terceira coisa que nós aprendemos nessa liturgia, é preciso reconhecer que a experiência com a misericórdia também alegra o nosso coração. Antes de curar o paralítico, Jesus diz, teus pecados estão perdoados. É tão extraordinário para nós padres, depois de dar a absolvição num penitente, ver o semblante de alegria que é próprio daquele que teve o coração redimido, reconciliado ali na força do sacramento. É extraordinária a alegria que brota depois daquela faxina na alma diante do Padre, quando você apresenta suas misérias e sai com os pecados perdoados. Então permita que essa alegria seja constante, faça essa experiência constante no tribunal da misericórdia. É o único tribunal que a gente entra já sabendo a sentença. É o único tribunal que você entra sabendo, eu vou sair inocente. Então faça a experiência com a misericórdia. Quarta e última coisa que pode renovar no teu coração a alegria. Saiba que o tempo de espera, o tempo da preparação é tão importante quanto o acontecimento. Todo grande acontecimento bíblico foi preparado. Se Moisés tivesse andado em linha reta do Egito até a Terra Santa, demoraria dias. Mas ficou andando no deserto em círculo, 40 anos, porque o deserto foi tempo para a preparação do coração do povo para a terra prometida. Antes da volta do exílio
da Babilônia para Israel, o coração do povo foi preparado por profecias como de Ageu, a glória de segunda casa será maior que a da primeira, de Ezequiel. Deus vai fazer com a casa de Israel o que ele fez com os ossos ressequidos, com essas profecias lindas de Isaías. Então perceba que o grande acontecimento do retorno para a Terra Santa foi preparado por profecias. A vida pública de Jesus foi preparada por João Batista, evangelho de ontem. João Batista prepara o caminho para o Senhor que vem. E quem vai preparar a volta de Jesus? Você. A igreja que deve preparar o retorno do Senhor. Perceba que todo grande acontecimento é preparado. Então nós podemos preparar a volta gloriosa do Senhor. E existe alegria na preparação. Perceba que quando os noivos estão preparando o casamento e vão decidindo os convidados, escolhendo os padrinhos, existe uma alegria, uma expectativa. Quando você prepara um almoço para receber uma grande visita, existe uma alegria no processo. Então quero lhe dizer, olhando nos seus olhos, por favor, tenha alegria neste tempo de espera. O Senhor virá. Ele diz que virá, então ele virá. A igreja, enquanto clama Maranatá, deve se alegrar também pela preparação, pela espera. E de que jeito a igreja aguarda a manifestação gloriosa do Senhor? Se esforçando para uma vida santa. Que exista no seu e no meu coração o desejo de agradar o coração de Deus, vivendo a alegria que é própria deste tempo de espera, no desejo genuíno da santidade. Que existe em nós o desejo de agradar o coração de Deus numa vida santa. Como diz a canção que nós entoaremos agora, que a santidade da nossa vida apresse o Senhor, porque Ele logo virá. Mas o Senhor virá, e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, e Ele logo virá. Mas o Senhor virá, e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, e Ele logo virá. Ó Senhor, inspira o meu coração neste tempo de espera, para te agradar numa vida santa e feliz. Como diz Pedro na sua segunda carta, que o Senhor nos encontre puros, sem mancha e em paz. Amém. Coloquemos no altar do Senhor o nosso desejo de ter uma vida que agrade a Deus, uma genuína conversão, no encontro com Ele, nos mistérios que estamos celebrando.